Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje estarei explicando para vocês o que são vetores e como a gente pode estar declarando e preenchendo os valores dos vetores na linguagem de programação C. Tá? Primeiro vamos trazer então aqui a definição. Né? Vetor são chamados também de matrizes unidimensionais, só tem uma dimensão, né? Uma linha com várias colunas, e essa estrutura permite então você armazenar várias informações de um mesmo tipo de dado. Então, se eu criei um vetor do tipo inteiro, posso guardar vários valores inteiros, né, ali naquele vetor, mas não posso guardar caracteres ou do tipo float nessa estrutura de vetor na linguagem C. Um vetor é composto por um conjunto de elementos do mesmo tipo que compartilham a mesma estrutura. Então a gente tem aqui uma visualização, né, do vetor, onde eu tenho a primeira posição sendo zero. Tá? Então nesse caso aqui ele tem 7 posições, começando em zero, e aí a segunda posição é o índice 1, a terceira posição é o índice 2, né? Aqui a quarta posição é o índice 3, né? E assim por diante, até chegar aqui na sétima posição, que é o índice 6. Então, muito cuidado para não confundir, tá? Os índices são numerados começando em zero, tá? Até o final que você definiu ali o tamanho. No caso aqui são 7 posições, é um vetor de 7 casas que a gente pode estar armazenando informações aqui. Um vetor é tratado como sendo uma variável indexada, cada elemento possui um índice, então a gente precisa indicar qual é o índice que a gente está acessando no vetor, então por isso que é chamado de variável indexada. Cada elemento do vetor é como se fosse uma variável, né, que a gente pode estar acessando individualmente. Um vetor é como uma tabela com uma única linha e várias colunas, por isso que a gente viu no slide passado que ele é tratado como se fosse uma matriz unidimensional, só tem uma dimensão, né? O índice faz referência a cada um dos elementos de valor, né, que está armazenado dentro do vetor, indica a posição. Então, no caso aqui, ó, nós temos o meu vetor de 7 casas, começando em 0 e terminando em 6. Se eu quiser acessar o valor 85, eu tenho que fazer referência ao índice 3 do meu vetor. Tá? O 94 ao índice 5, então é o meu vetor, o nome dele na casa 5, eu acho aqui o 94. Meu vetor na casa 2, eu acho 37. E assim por diante. Então é claro que a gente vai utilizar laço de repetição para percorrer o vetor, para preencher, para percorrer o vetor, para mostrar o valor que está ali dentro, para percorrer o vetor para você encontrar se um determinado valor se encontra ali, como se fosse um mecanismo de busca, a gente pode criar com laço de repetição também. Certo? Que mais? Declarando o vetor. Como é que a gente declara então um vetor? Está aqui a minha linguagem C, adicionamos aqui as bibliotecas, né, stdio, loqueio.h, beleza. Começou aqui nossa função principal. O setLoqueio, tudo certo, trazendo as características da língua portuguesa. E aí, olha só, ABC é um vetor de 30 casas, né? Ou seja, tem 30 índices aqui, começando em 0 até 29, do tipo inteiro. Eu só consigo guardar números inteiros aqui nesse vetor chamado ABC, certo? Tem aqui um segundo vetor de exemplo, que é o teste, com 15 casas, de 0 até 14, do tipo float. Eu consigo guardar valores do tipo real aqui dentro. E eu tenho também aqui um vetor chamado aluno, né, com 50 caracteres. E aí é estranho porque a gente pode dizer o seguinte, opa, peraí, o char, ele é uma variável ou é um vetor? Né? Então, nesse caso aqui, a gente está entendendo que ele é uma cadeia de caracteres que, teoricamente, é tratado como se fosse um vetor. Então, a gente já vinha utilizando o vetor sem saber, né? Porque esse tipo de declaração aqui, ele meio que converte esse tipo de dado que era char, que é apenas um caractere, numa string, numa cadeia de caracteres que eu posso estar guardando um nome aqui com até 50 caracteres, né? No caso de 0 até 49. Então, de fato, podemos dizer sim que o char ele é uma variável indexada, né? Ele é uma espécie de vetor. Bora ver aqui um exemplo para a gente entender melhor? O char como sendo um vetor de caracteres. Originalmente, um tipo char guarda apenas um único caractere. Verdade, né? Quando ele não tem aqui o colchetes, ele só guarda apenas um caractere. Porém, se o mesmo for criado com colchetes, é possível então definir a quantidade de caracteres a serem armazenados dentro da estrutura dele, chamando de string. Tá? Importante você estar atento a isso. Então, nesse caso aqui, ó, char nome 30, eu tenho aqui 30 caracteres que vai ser indexado aqui de certa forma. Porém, a linguagem trata de uma forma diferente, porque ele se torna um string e eu não preciso mostrar o nome da pessoa acessando individualmente as casas, né, com os caracteres. Né? Então, lá na hora de mostrar, eu só chamo o nome
E aí o operador de formatação é o porcentagem S. Estão lembrados? Que ele já sabe que é uma string, então ele mostra o nome que está aqui dentro. Eu não preciso ficar percorrendo individualmente cada uma dessas casas para mostrar as letras, que não faria sentido, tá? Então essa é a diferenciação que a gente tem que estar atento, tá? O SHA, ele é como se fosse um vetor de caracteres, mas ele tem um tratamento diferenciado na linguagem porque ele se torna uma string, tá? Uma cadeia de caracteres aqui. E aí eu posso mostrar todos os caracteres que estão nessas casas sem precisar ficar percorrendo com um laço de repetição para mostrar o nome, né? Senão ficaria inviável. Bora ver aqui, ó, como normalmente a gente mostra, né? Só para a gente relembrar. Criei uma variável nome aqui com 30 caracteres, né? SHA, a gente entende que ele é um string. E aí, olha só, digite seu nome, perguntei para o usuário, né? Contra a barra N para dar uma quebra de linha. E aí o usuário vai digitar o nome dele, quando ele aperta Enter, ele vai guardar onde? Olha só, no endereço de memória da variável nome. Mas perceba que eu nem precisei indicar, né? Ele entende que é uma string, olha só, por isso que tem um porcentagem S, que é de string. Então eu não preciso ficar na variável nome na posição 1, na posição 2, para poder guardar os caracteres do nome da pessoa. Não precisa porque ele trata esse tipo de dado aqui como sendo uma string, tá? E para mostrar da mesma forma, seu nome é, ele concatena aqui com porcentagem S, que é string, e ele traz todos os caracteres que foram armazenados nessa estrutura, tá? Do tipo string e mostra aqui, ó. Então se eu digitei, ó, Marcel, seu nome é Marcel. Perceba que eu não utilizei laço de repetição para percorrer cada uma das casas desse vetor de caracteres que nós criamos aqui, tá? Então, assim, podemos dizer que ele é um vetorzinho? É, tá? Mas ele tem um tratamento diferenciado. É isso que eu quero que vocês saibam. Posso percorrer individualmente? Vamos fazer um teste aqui, olha só. E aqui eu vou utilizar o char como sendo um vetor de fato. Olha só o que nós fizemos aqui. Criei a variável nome com 10 caracteres, até aqui tudo bem. Criei uma variável i do tipo int. Perguntei do usuário qual é o seu nome, né? Estou guardando aqui, né, em nome, como sendo string mesmo, ó, uma porcentagem S, guardou o nome da pessoa ali, e em seguida criei um laço de repetição para me percorrer cada uma das casas desse vetor de caracteres. Então aqui o i recebe 0 a primeira vez, né? É assim que funciona o for. Comparo, i é menor que 10, né? E no caso ele é 0, sim, então ele entra, o que ele vai fazer? Vai escrever na tela. Agora perceba o seguinte, eu estou chamando a variável nome na posição 0, porque o i a primeira vez é 0. E aí, olha só, porcentagem C, porque como eu estou acessando individualmente, ele é um caractere, não mais uma string. Vejam só, né? É só para vocês terem, né, esse conhecimento a mais aí. Eu estou acessando individualmente os caracteres do meu vetor nome, né? E aí ele vai escrever aqui a primeira letra que foi, né, digitada ali do nome. Em seguida ele volta aqui em cima, o i recebe mais, passa a ser 1, né, que ele era 0, vira 1. 1 é menor do que 10? Sim, ele vai lá, chama o vetor nome na posição 1. Ele vai pegar a segunda casa e vai escrever também aquele caractere na tela. Então ele vai escrever isso aqui, ó, qual é o seu nome? Né? Marcel. E aí quando eu apertei Enter, ele rodou esse laço de repetição e escreveu o M, depois no próximo loop ele escreveu o A, no próximo loop ele escreveu o R, no próximo loop ele escreveu o C, no próximo loop o E e depois o L, tá? Poderia ter, eu dei só um espaço aqui, ó, depois do porcentagem C, por isso que ficou espaçado. Mas eu poderia ter colocado um traço para ficar tracejado aqui. Então percebo que ele aceita você percorrer a variável nome do tipo caractere, quando ele tem colchetes, como sendo um vetor mesmo. Só que para isso, na hora de escrever na tela, como eu estou acessando individualmente cada uma das casas dessa cadeia de caracteres, então ele é porcentagem C e não mais porcentagem S. Tá? Quando eu quero mostrar tudo de uma vez, o que está no nome, aí não precisa percorrer individualmente as casas e você utiliza aqui porcentagem S. Entenderam isso aí? E se após o porcentagem C aqui, ó, eu colocasse um contra barra N para dar uma quebra de linha? Olha só como é que ele escreveu o nome. Ó. Qual é o seu nome? Eu digitei Marcel aqui, tá nessa pergunta aqui, né? E aí depois, em seguida, ele rodou o laço de repetição, escreveu o M e depois deu uma quebra de linha, porque aqui a gente está imaginando que tem um contra barra N bem aqui, tá? Ó. Então ele escreve aquele caractere e dá uma nova linha. Aí o loop roda, ele vai para a segunda casa, escreve o segundo caractere e dá uma nova linha. Por isso que ele escreveu dessa maneira. Bem legal. Faz o teste aí para você também, né, ver na prática o resultado. É só uma maneira da gente entender esse tipo de dado, que é um tipo string, que eu posso escrever ele de uma vez na tela, mas eu posso também percorrer cada um dos caracteres do nome da pessoa. Né? Uma situação para a gente praticar também.
Feito isso, vamos então falar do vetor aqui, né, declarando um vetor de strings. Beleza. Mas se eu quiser guardar vários nomes em um mesmo vetor, e aí, como é que fica isso aí, gente? Eu vou colocar isso para vocês também tomarem nota, né? Eu posso muito bem fazer assim, né? Aqui em cima é um vetor do tipo inteiro, né? Esse aqui está tranquilo, vai ter guardar números, 30 números aqui de 0 a 29. Do tipo float, do tipo real, aqui eu posso guardar 15 números do tipo real. E aqui um vetor de 10 strings com 50 caracteres. Aí fica desse jeito, fica parecendo uma matriz, né? Então eu tenho 10, eu posso guardar aqui 10 nomes e cada um desses nomes até 50 caracteres. É assim que a gente pode estar fazendo a leitura desse tipo de dado aqui, certo? Então responde aqui a pergunta do nosso colega aqui para guardar vários nomes, né, num vetor. Tá? Então a gente está só se antecipando, vendo possibilidades, que é bom a gente, quem gosta, né, de destrinchar aí os tipos de dados e fazer testes, é uma boa. Legal? No final da aula eu vou trazer um exemplo prático da gente preenchendo vários nomes aqui no vetor, tá? E aqui no caso são 10 nomes com 50 caracteres. Fechado? Né? Então aqui define a quantidade de nomes, 10 nomes, e esse segundo define a quantidade de letras em cada nome. Lembrando que é recomendado você adicionar essa biblioteca aqui, ó, stdlib, né, .h, e incluir também o string.h, porque você está lidando com uma estrutura diferente aqui, tem vários nomes, né, dentro de um vetor, né? Então a gente está tratando aqui de uma forma diferenciada. Se for necessário, se você estiver resolvendo algum tipo de problema computacional que seja necessário guardar vários nomes num vetor, você já sabe como fazer isso aqui. E aí recomenda-se colocar, tá, essas duas bibliotecas lá em cima, fazendo um include lá, certo? Incluindo valores fixos no vetor. Vamos ver agora algumas maneiras da gente preencher valores pré-estabelecidos dentro do nosso próprio código no vetor. Então eu tenho aqui um vetor chamado nota, do tipo inteiro. A maioria dos problemas que a gente vai resolver vão ser com números mesmo. Então vai ser esse aqui, a nossa realidade vai ser esse tipo de vetor do tipo inteiro. Tá? Com 5 casas, de 0 a 4, a gente já sabe aqui. E aí, olha só, eu posso preencher dessa maneira, manualmente, né, claro. Nota na posição 0, lá na primeira posição, que é 0, recebeu 80. Nota na posição 1, 95. Na posição 2, 73, e assim por diante. Preenchi as 5 casas do meu vetor, de 0 a 4, com valores fixos. Claro que esse aqui não é o ideal, é só para você saber que você pode jogar um valor pré-estabelecido dentro do seu código. Tá? Preenchimento manual do vetor com valores fixos. Não mostra nada na tela para o usuário. Desse jeito é que ele só preencheu o vetor com esses valores e não mostrou nada na tela. Todo mundo entendeu isso, né? Ok? Inserindo valores do usuário no vetor. Então, aqui em cima vocês imaginam que já estão as bibliotecas, lá em cima os includes, tá? Coloquei assim só para reduzir espaço aqui para a gente conseguir mostrar para vocês o código melhor. Então, as bibliotecas de include estão tudo aqui para cima. Criei o meu vetor nota com 5 posições. E aí, olha só aqui, digite a primeira nota, pedido do usuário. E aí, o que o usuário digitar, olha só onde eu guardo. Nota na posição 0. O Ezinho comercial, que é o endereço de memória daquele vetor na posição 0, porcentagem D, porque é do tipo inteiro. E isso se repete para cada uma das perguntas, o que muda é só a posição. A primeira pergunta, a resposta do usuário, vai ser guardada no vetor nota na posição 0, a segunda pergunta, nota na posição 1, né? A terceira pergunta, nota na posição 2, e assim por diante. Né? E aí nós temos aqui o preenchimento manual do vetor com valores inseridos pelo usuário, não mostra nada na tela. E aí, claro, vocês estão vendo aqui o retrabalho, né? Você já sabe que a gente vai chegar na parte do laço de repetição para otimizar tudo isso aqui. E aí também mostrando os valores do vetor. Depois que eu preenchi todo o meu vetor com as perguntas que eu fiz para o usuário, se eu quiser mostrar, olha só, printf, primeira nota, está aqui no vetor nota na casa 0. Aí ele concatena, ele coloca aqui, né? Ó, no lugar da porcentagem D e dá uma quebra de linha. Segunda nota, está aqui no vetor nota na casa 1. Coloca aqui no lugar da porcentagem D, porque esse vetor é do tipo inteiro, então fica tudo porcentagem D aqui. Mostra os valores em cada posição do vetor de forma manual. Então preenche de forma manual e mostra o vetor aqui também de forma manual. Não é o ideal, né? Então a gente já sabe que não é. Mas isso aqui a gente não vai ficar fazendo. Tá? Isso aqui é só para você saber como é que é de forma manual. Então, qual é o ideal? Preenchendo o vetor com laço de repetição. Então, a gente cria, claro, uma variável de controle. Temos aqui o nosso vetor nota com 5 casas. E olha só, for, começando em 0, então o i vale 0 a primeira vez. E ele compara, i é menor que 5, ou seja, 0 é menor que 5? Sim, né? É. Então,
digite a nota. Faço a pergunta para o usuário. Aquilo que o usuário responde, olha só onde eu vou guardar. No meu vetor chamado nota na posição i. Porque, afinal de contas, o i ele é uma variável que vai começar em 0, que é a primeira posição do meu vetor. Então, ele vai guardar aqui no vetor nota, posição 0, aquilo que o usuário digitou. Volta aqui em cima, o i recebe ele mesmo mais 1, passa a ser 1. 1 é menor que 5? É. Digite a nota. Vai guardar agora no vetor nota na posição 1. Então, é a segunda casa, né? E aí ele vai preenchendo isso aqui. A resposta do usuário vai ser guardada no nosso vetor. Legal, né? Beleza? Então, o i determina uma nova posição a cada loop. Então, a cada loop, o i começa a primeira vez em 0, depois ele vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, tá? Que o nosso vetor vai de 0 a 4. Quando ele for, preencheu aqui a última casa, que é o 4, o i recebe ele mesmo mais 1, passa a ser 5. E aí, olha só, 5 é menor do que 5? Não, ele sai do loop. Então, você tem que ter esse entendimento de que o teu loop tem que rodar até a quantidade de casas que está previsto no teu vetor. Se eu colocasse um igual aqui, ele já ia tentar chegar na casa 5. Apesar que o nosso vetor tem 5 casas, ele começa em 0 e vai até 4. Né? Ok? Beleza, não mostra nada para o usuário. Por quê? Porque eu vou precisar de um outro loop agora para mostrar. Tá? Claro que eu poderia aproveitar isso aqui para ir preenchendo e já ir mostrando. Também é possível, mas vamos separar para ficar mais tranquilo. Então, esse loop aqui é para preencher o vetor, que a gente acabou de ver. E aí eu crio um outro loop para mostrar os valores do vetor na tela. Então, olha só, zerei o i de novo, porque quando ele sai desse loop aqui, ele sai valendo 5, né? E aqui ele recebe 0 novamente, e o i, 0, menor que 5? Então nota. Aí chama o vetor nota na posição 0. Primeira casa do vetor, escreve na tela. Dá uma quebra de linha, ó, e aí o i recebe ele mesmo mais 1, passa a ser 1. 1 é menor que 5? Escreve agora o vetor nota na casa 1. Né? Tranquilo. E aí no final, olha só, aqui teve as perguntas do primeiro loop. Então respondi 74, 63, 92, 61 e 58. E depois entrou nesse segundo loop que foi nota 74, nota 63. Ele foi fazendo a escrita do vetor conforme a sequência, né? Afinal de contas, o nosso loop aqui está rodando também na mesma sequência que foi recebido os dados ali em cima. Pronto, então você tem que entender isso. Para saber preencher um vetor de forma dinâmica, perguntando para o usuário, você usa esse primeiro loop. Para escrever depois o vetor na tela, né, você pode utilizar esse segundo loop aqui. Tá? Percebo que aqui eu abri chave e fecho chave porque eu tenho mais de uma linha no meu for. Nesse segundo é opcional as chaves porque eu só tenho uma linha mesmo. Então eu posso abrir mão das chaves se eu quiser. Anotado? Beleza? Preenchendo e mostrando vetor de nomes. Então eu vou deixar isso aqui para vocês, olha só. Como exemplo, né, ó, eu estou criando aqui um vetor de nomes com 10 nomes de 50 caracteres, um vetor nota com 10 posições para guardar 10 notas, né? Então a gente já associa que vai ter o nome do aluno, vou guardar o primeiro nome do aluno aqui nesse vetor e a nota do primeiro aluno aqui também, na primeira posição desse vetor nota. E a minha variável de controle. Aqui embaixo, o que acontece? No mesmo loop, eu posso perguntar o nome do usuário e salvar o nome dele na primeira casa, né, aqui do vetor nome. Olha só usa assim mesmo. Que o i vai estar valendo 0, então é nome na casa 0. Vai guardar o primeiro nome do aluno que for responder o questionário. Em seguida, digite a nota. E aí, olha só o cuidado que a gente tem que ter. Eu chamo o vetor nota na casa 0 também. Então, perceba que na mesma casa que está o nome do aluno, também na mesma casa vai estar a nota dele no outro vetor. Faço uma correspondência, afinal de contas, eu não posso misturar dentro do vetor tipos de dados diferentes. A gente viu isso logo no início da aula, né? Então, aqui o nome do aluno vai ficar aqui nesse vetor nome, primeira posição que é 0, e a nota dele também na posição 0 aqui do vetor nota. E ele vai fazer isso para cada um dos 10 alunos, tá? Vai preenchendo, né? Eu aproveito o mesmo laço para preencher dois vetores diferentes, um com o nome e o outro com a nota. Preencho o vetor nome, preencho o vetor nota, e aí depois eu crio um laço de exibição dos valores dos dois vetores, né? Ó, printf, aí olha só, porcentagem S, porque é uma string, e eu estou chamando aqui o nome do cidadão, do aluno, na posição 0. O i a primeira vez é 0, então ele coloca o nome dele aqui, João. Tirou a nota, porcentagem D, porque é inteiro, a nota respectiva dele vai estar aqui, no vetor nota, na posição 0 vai estar a nota dele, vai ser colocada aqui. Então, o nome vem no lugar do porcentagem S, a nota no lugar do porcentagem D, e assim ele vai fazer a lista dos 10 alunos com o nome e suas respectivas notas aqui na escrita.
Bem legal, né? Bem interessante. E aqui embaixo a gente tem aquela referência, ó, que o porcentagem S se refere ao nome e o porcentagem D à nota. Então, fiquem ligados nisso aí que é bem importante. Então era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o teu like aí para apoiar o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrito e me acompanhe nas redes sociais. Estamos produzindo conteúdos também no Instagram, TikTok e mais informações de todas essas redes sociais e dos nossos conteúdos aqui na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.